Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Como eu disse, ao longo da semana eu estarei fazendo esse vídeo, sobre o livro de Deuteronômio, uma vez que é uma ponte, uma transição, na verdade, entre o livro de Números e o livro de Josué. Apesar de parecer, ser um livro que é apenas uma repetição da lei, que é apenas Moisés falando tudo aquilo que ele tinha falado para o outro povo, tem muitas coisas preciosas em Deuteronômio. A gente não vai poder se aprofundar em tudo, mas que esse livro sirva, essa aula sirva para te fazer uma ponte entre o livro de Números ali, onde aquela geração que murmurou tanto no deserto acabou sendo morta ali, morreu ao longo do tempo, e uma nova geração que assumiria então a conquista da Terra Prometida se ergue nesse tempo. Então a gente vai tentar ser bem breve em tudo isso, para que o vídeo não fique tão longo. Mas a gente parte ali do final, ali onde existiu ali a predição da morte de Moisés, uma vez que ele feriu a rocha 2 vezes, como a gente viu na aula passada, e essa rocha, como Paulo vai falar lá em Coríntios depois, Coríntios 10, versículo 4, ele vai falar que essa rocha era o próprio Cristo, e a Cristo é dado morrer uma só vez, pelo perdão dos nossos pecados. E Moisés já tinha feito isso uma vez, tirando a água da rocha, assim que eles entram no deserto, e ele afere a rocha e sai água da rocha, mas nesse momento Deus não disse para ele ferir a rocha, Deus disse para ele falar a rocha. Ele acabou, por falta de mansidão, uma vez que ele era o homem mais manso, ele acabou ferindo a rocha 2 vezes e não santificando o nome do Senhor, uma vez que ele disse que ele tiraria a água juntamente com Arão, e por conta dessa falha ali de Moisés e Arão, por não terem glorificado o nome do Senhor como convinha, eles acabaram perdendo o direito de entrar na Terra Prometida. E a gente vai ver que Arão logo em seguida ele morre ali no Monte Or, e Moisés vai morrer sobre o Monte Nebo. E é um grande mistério a morte de Moisés, a gente vai falar um pouco disso. E é por isso que a gente começa então no final ali do capítulo do livro de Números, quando fala sobre a serpente de bronze. O povo começa a contornar a terra de Edom, uma vez que eles não puderam passar pela terra de Edom, porque foi negada a passagem deles. E isso, mais para frente, vai gerar um grande problema para Edom, porque Deus vai levantar um profeta chamado Obadias, que é o livro de Obadias. E esse profeta, esse livro é dedicado à ruína de Edom, uma vez que Edom era o próprio Esaú, e Esaú era irmão de Israel, irmão de Jacó, e negou a passagem do seu irmão. Então, esse era o simbolismo. Então, o povo de Israel teve que contornar esse país, vamos dizer assim, essa nação. E no contorno dessa nação o povo se tornou impaciente e começou então a murmurar mais uma vez, e essa murmuração teve um peso muito grande, porque eles começaram a reclamar do maná, do alimento do Senhor, daquilo que simbolizava um relacionamento com Deus diário. E quando eles falam então que eles estavam cansados daquele detestável alimento, daquele detestável maná, eles ferem então o próprio relacionamento com Deus, aquilo que Deus dava a eles como sustento, eles começam a desprezar aquilo ali. E por conta disso, Deus manda serpentes no meio do povo e muitas pessoas morrem ali. Muitas pessoas já tinham morrido quando Deus mandou fogo ali nas extremidades do arraial, quando Deus mandou as pestes ali no meio do arraial, quando as carnes que eles pediram apodreceram ali ao longo do livro de Números. E mais uma vez Deus se ira contra aquele povo que já tinha virado totalmente as costas para ele, e ele manda essas serpentes. Então o povo começa desesperadamente a pedir para Moisés, que é o intermediador do povo com Deus, para que Moisés fizesse alguma coisa, e Moisés ora ao Senhor, e o Senhor então tem misericórdia do povo e fala a Moisés: Moisés, erige uma serpente, coloca ela sobre um lugar alto, uma serpente, e Moisés faz uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para essa serpente seria curado. E Jesus faz referência disso lá na frente, mais para frente ele vai falar sobre isso. Mas uma das razões para eu ter colocado esse slide sobre a serpente de bronze é explicar um pouco do que vai acontecer na morte de Moisés, da misteriosa morte de Moisés. Então guardem esse momento aqui que eu vou falar sobre a serpente de bronze, porque isso vai ser importante mais para frente. Porque lá na frente, lá no reinado do rei Ezequias, que foi um rei sobre o reino do sul, chamado Reino de Judá, séculos depois, o povo de Israel estava adorando ainda essa serpente, o povo de Judá estava adorando essa serpente. Colocaram um nome chamado Neustan e continuaram adorando essa serpente. Então, se eles fizeram isso com uma serpente, imagina que eles não fariam com Moisés mais para frente.
Então, isso vai ser importante quando a gente falar mais profundamente da morte de Moisés. E a gente chega então até o livro de Deuteronômio, né? O livro de Números vai falar ainda sobre alguns acontecimentos, sobre a divisão da terra, como seria, os Rubenitas, os Gaditas e a tribo de Manassés pediriam uma parte ali da Transjordânia, e Deuteronômio vai falar um pouco mais disso também mais para frente. E o livro de Deuteronômio significa, na Bíblia judaica, Devarim, né? Que significa palavras. Normalmente a Bíblia judaica ela coloca os livros como as suas primeiras palavras, né? No princípio, eles colocam, né, como sendo o nome do livro, e o livro de Deuteronômio começa, né? As palavras, então, as palavras vêm de Devarim, né, na língua hebraica. E alguns chamam, né, Deuteronômio, muitos estudiosos chamam como a segunda lei, né, ou a reaplicação da lei. E realmente Moisés vai relatar a lei novamente. Isso não é algo errado de se dizer, porque ele vai realmente falar novamente a lei. E só que quem recebe toda essa nova lei, toda essa reaplicação da lei, vamos dizer assim, é essa nova geração, é aquela geração que veio do Egito, atravessou o Mar Vermelho e chegou até o deserto. Ela foi desfalecendo ao longo do caminho, ela morreu ao longo do caminho pela murmuração, pela constante reclamação, por ter um desejo de retornar à terra do Egito, uma vez que a terra prometida não era a terra do Egito, e por conta disso Deus trouxe juízo sobre aquele povo, né? Deus trouxe juízo sobre aquela geração, e aquela geração rodou naquele deserto durante 40 anos, até que uma nova geração se levantou, e é essa nova geração que vai tomar a terra prometida, a terra de Canaã. Então, nesses primeiros capítulos, né, de 1 a 4, Deuteronômio de 1 a 4, Moisés ele relembra a trajetória da antiga geração, né, porque os seus pais fizeram isso, porque os nossos pais fizeram isso, que eles pereceram. Então Moisés faz uma espécie de recapitulação do que aconteceu, para que eles não incorressem no mesmo erro, né? Uma vez que aquela antiga geração pereceu por conta disso, né? Até o que Cristo vai falar depois, morrereis em vossos próprios pecados, foi o que aconteceu, né? Eles não morreram porque Deus sentenciou, eles morreram porque eles pecaram, então eles morreram nos seus próprios pecados. E essa nova geração que nasceu no deserto, nasceu ali na luta, nasceu ali na guerra diária, essa nova geração é uma geração forte, uma geração que Josué vai liderar na conquista da terra de Canaã. Né? E eles estão diante das planícies de Moabe, né? Estão à porta da terra prometida, e são ali nas planícies de Moabe que Moisés vai relatar a lei novamente para eles, né? Falar sobre algumas coisas importantes na lei moral, na lei cerimonial e na lei civil, que era a forma como a lei era dividida. Então, desde coisas que visavam ali a propriedade de terra, a desigualdade social, até os homicidas, né? Como a gente até falou na aula passada sobre a cidade de refúgio, a gente vai falar isso mais para frente, melhor. Mas olha a preocupação de Deus com tudo isso, né? A preocupação de Deus em não ter essa desigualdade, em ser todos, ter justiça, né? Vamos dizer assim, nas terras. Deus se preocupou com tudo isso. E Moisés então está ali diante da planície de Moabe, né? O livro de Deuteronômio tem uma duração de 40 dias, né? É um livro curto, né? Dizendo cronologicamente, temporalmente, é um livro curto, mas por isso que ele está reeditando a lei, ele está falando, reeditando não, ele está reaplicando a lei, ele está lendo a lei novamente para o povo, com algumas ressalvas, com algumas coisas que ele coloca, porque os pais de vocês fizeram isso, dando um exemplo da desobediência, né? Eles não deveriam repetir. E ele começa a falar sobre coisas que seriam o futuro reino, quando eles assumissem a terra, para eles expulsarem os cananeus, para eles expulsarem os povos da terra, porque se eles não expulsassem, eles iam se corromper com os deuses deles, eles iam se corromper com aquelas divindades, eles iam cair no mesmo pecado que os pais caíram quando adoraram outros ídolos. Então Moisés está fazendo uma projeção que seria o Reino Unido, né, de Israel, quando eles assumissem a terra, porque eles já tinham a promessa, eles já tinham o nome, eles já tinham as experiências, Deus já tinha libertado o povo, Deus já tinha se apropriado do povo, Deus já tinha habitado no meio do povo através do tabernáculo, do culto, e agora faltava uma coisa para que o reino fosse estabelecido, na verdade duas coisas, a nação e um rei, né? Que a gente vai ver se era o objetivo de Deus que tivesse um rei, se não era, uma vez que Deus era rei sobre o povo, né? Era um, vamos dizer assim, um movimento teocrático que existia ali, sistema teocrático, perdão, e de teocracia, onde Deus era o centro, Deus era o rei sobre eles, mas futuramente eles vão pedir um rei, e Deus sabe disso, né? A onisciência de Deus, ela não falha, né? Mas eles estão no caminho da conquista de Canaã, né? E Moisés começa a alertar o povo quanto a isso, né? E
o verbo, né, vamos dizer assim, para que eles tenham uma vida, né, de sucesso na possessão da terra, porque se essa geração ela errasse da mesma forma que errou a geração passada, Deus não deixaria que essa geração entrasse também. Porque ele não deixaria que um povo fraco, um povo que não confiasse nele, entrasse dentro de um povoado forte, que eram aqueles povos que habitavam a terra de Canaã. Os cananeus, os ferezeus, os girgazeus, eles eram povos fortes. Quando os espias vão espiar aquela terra, eles veem homens 20 centímetros mais altos que ele, veem gigantes, né, que são provenientes dos Enaquins. Então eles veem um povo forte. Então eles sabiam que eles só teriam sucesso naquela terra se fosse por Deus. Então Deus não deixaria uma geração fraca entrar ali. E essa nova geração era uma geração comprometida, era uma geração forte, era uma geração que confiava no Senhor. E é por isso que ela vai entrar nessa terra prometida. Então, Moisés vai falar várias coisas, né, sobre a provisão de Deus, quando vocês estiverem ali, Deus vai sustentar, assim como ele sustentou os pais de vocês, assim como ele deu o maná, assim como ele deu as codornizes, assim como ele abriu o mar vermelho, né? Assim como teve a nuvem ali durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Moisés começa a encorajar o povo, né? E a gente vai ver isso muito na vida de Josué, né? Deus falando para Josué, ser forte, tem bom ânimo. Por que Deus está falando isso o tempo todo? Porque ele está na sombra de Moisés. Moisés, o grande líder, até hoje é lembrado. Moisés, abaixo de Jesus, para o judeu, Moisés é a maior figura que existe. Então, Deus está encorajando Josué, porque ele sabia que não seria fácil. Ele sabia que não seria fácil, uma vez que Moisés morreu, ele assumir essa posição e entrar naquela terra, guerrear contra aqueles homens altos, aqueles homens fortes e obter vitória. Mas essa vitória viria por Deus, não viria pelas mãos humanas. Então, Moisés começa a falar para aquele povo, né, sobre os benefícios do Senhor, sobre aquilo que Deus ia fazer na vida deles, sobre aquilo que onde Deus ia levar eles ali a possuírem aquela terra, uma terra que manava leite e mel, e eles tomariam aquela terra por possessão. E existe, né, uma tradição, né, no judaísmo que provém do texto de Deuteronômio. Na verdade, Deuteronômio tem muitas citações de Deuteronômio no Novo Testamento. Quando Cristo é tentado pelo diabo, né, no capítulo 4 de Mateus, todo aquele texto, todas as respostas de Jesus são do livro de Deuteronômio. Né? Não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem. Né? Deus, ele começa falando do maná, quando Deuteronômio está falando disso, e Jesus vai citar isso diante do diabo. Né? Então a gente vê que todas as citações de Jesus ali provêm do livro de Deuteronômio. Né? E uma das coisas importantes que existe no livro de Deuteronômio está no capítulo 6, né? Que é algo tradicional no judaísmo, que é a mezuzá e os filactérios, né? Que a gente vai ver agora. Quando Deuteronômio diz, no capítulo 6, versículo 6 até o 9, ele fala assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa na tua testa. E as escreverás nos batentes das portas da tua casa. Né? E o judeu, como um praticante fiel da lei, ele não deixaria isso passar em branco. Né? Ele criou algo que remetia a isso, que era a mezuzá, que até hoje eles usam isso, e os filactérios. A gente vê aqui uma foto do que é a mezuzá. A mezuzá, ela é posta nos batentes das portas, né? Naquela parte ali de fora da porta, vamos dizer assim. E dentro da mezuzá, a gente vê aqui, são 12 pedras simbolizando as 12 tribos, né? E dentro da mezuzá tem ali esse escrito dessa parte da lei, né? Desse livro de Deuteronômio. Lá dentro está escrito tanto o capítulo 6 quanto o capítulo 11, né? Extratos disso daí. Então dentro dessa mezuzá era uma forma deles, vamos dizer assim, consagrar, né, aquele local, ou mostrar que eles estão honrando a palavra de Deus, né, com esse ato. E tem várias regras para a mezuzá, não é só colocar, né? Ela não pode ser colocada em portas de banheiro, ela não pode ser colocada em moradias transitórias, ela não pode ser colocada numa cabana, por exemplo, ela tem que ser num batente de algo fixo. Tem muitas, a porta tem que ter acima de 80 centímetros, tem muitas coisas ali da lei deles, né, que eles preservam, muitas especificações ali para se colocar essa mezuzá. Ela é colocada meio torta, né, apontando ele para dentro da porta. Então tem muitas coisas, vamos dizer assim, de rituais que eles fazem, né, em relação a isso. E a segunda coisa é o filactério, né, quando ele fala para atar sobre a mão, sobre a testa, colocar nas mãos e sobre a testa, ele está falando justamente dos filactérios, né,
que a gente vê o homem aqui diante do Muro das Lamentações, com essa caixinha na cabeça, onde também tinha um extrato desse livro, dessa parte do Deuteronômio, e no braço dele, dentro aqui dessas fitas, né, parecendo um elástico, uma borracha, também tinha escrito a lei do Senhor ali dentro. Então, assim, eles levaram ao pé da letra isso daí, né? E Apocalipse vai falar um pouco disso, como está falando do anticristo, justamente onde seria esse sinal, né? Seria justamente na mão e na testa, né? Mas isso é um assunto para mais para frente. Mas só para a gente ver, né, que tem um porquê, né, dos filactérios, tem um porquê da mezuzá, e eles levaram ao pé da letra, colocar na testa, atar na mão ali e nos umbrais das portas. Só que Deus é tão onisciente, né? Isso é lindo, né, da onisciência de Deus. Deus é tão onisciente que em nenhum momento Deus falou que de rei, não tinha falado ainda, né, vamos dizer assim, mas ele já sabia que o povo pediria um rei. E ele fala, quando vocês estiverem na terra que eu te dei por herança, e vocês pedirem um rei, né, no capítulo 17, Deus vai falar isso, então ele já deixa pronto as orientações para aquele rei. Ou seja, eu sei que vocês vão pedir um rei. Vocês vão olhar para a nação do lado, vocês vão olhar para o Líbano, né, para a Fenícia, né, no caso, vão olhar ali para o Egito, vão olhar para a Síria, vão olhar para os outros povos, vocês vão desejar um rei como deles. Ainda que eu seja a bandeira de vocês, eu sou o rei de vocês, mas vocês vão desejar um rei. Mas quando vocês tiverem um rei, cumpra isso aqui que eu estou falando. E ele dá várias orientações para esse rei. Esse rei, ele deveria ser um escolhido do Senhor, né? Entre os irmãos, não deveria ser um estrangeiro. Deus escolheria um homem no meio do povo. E esse homem seria o rei deles. Ele ungiria esse homem, né? A gente vê isso na vida de Saul, a gente vê isso na vida de Davi, Samuel ungindo eles ali. Ele deveria ser um escolhido. Ele não deveria amontoar muito ouro, muita prata, né? No caso, ter muitas riquezas. Ele não deveria ter muitos cavalos, né? Não deveria ter muitas mulheres, fazendo referência ao harém. E quando eu começo a ler, né, sobre riquezas, sobre cavalos, sobre mulheres, é impossível a gente não se lembrar de Salomão. Parece até que esse texto foi escrito depois de Salomão, né? Porque foi justamente o que Salomão fez, né? Apesar de ter sido um grande homem de Deus, enquanto ele estava diante do Senhor, ele errou feio, né? Depois, né? Quando ele ajunta para si muitos cavalos, ajunta para si 1000 mulheres, né? Salomão tinha 700 mulheres, 300 concubinas, muitas mulheres. Não sei como ele conseguia dar atenção para todas essas mulheres, né? Não devia nem conhecer o nome de nenhuma delas, né? E muitas riquezas, né? Ele foi um homem mais, né? Por isso a Bíblia fala o tempo todo, nem Salomão entrou sua glória, né? As pessoas vinham de longe para visitar Salomão, porque ele era um homem realmente próspero, né? Mas ele comete tudo isso daí que Deus está orientando lá em Deuteronômio, lá atrás, séculos antes, né? Pela boca de Moisés, ele está falando isso daí, né? Então os reis sabiam disso. E as duas principais coisas, ele deveria ter uma cópia da lei. Deveria ter uma cópia da lei, meditar todos os dias. E quem é que ia escrever essa cópia? Ele mesmo. Ele ia escrever essa lei, ele ia escrever a cópia dessa lei e ele ia meditar todos os dias, ele ia ler essa lei, para que ele não se apartasse desse caminho, para que ele não errasse esse caminho, né? E a lei, ela tem um significado importante, né? A Bíblia fala que a lei ela não pode trazer salvação. E na verdade a lei realmente ela não foi criada para o homem justo, né? A lei foi criada para o homem injusto, para que não houvesse excesso, né? Para que eu não matasse o mosquito com canhão, né? Por isso que a lei fala, a lei de Italião do Código de Hammurabi fala olho por olho, dente por dente. Deus vai falar isso na lei depois, né? E é para que houvesse uma proporcionalidade, né? Para que eu não, alguém me deu uma facada e eu fosse e matasse aquela pessoa. Não, tinha que ser algo proporcional, um pouco do que tem até hoje, né? A vida ela é o bem mais precioso. Então, até embasado nesses códigos de Ar-Namur, como tinha na terra dos caldeus, como tinha o código de Hammurabi na Babilônia, pelo rei da Babilônia, também existia a lei. E a lei ela foi feita para o homem justo, né? Na verdade, se você cumpre a lei, você não ganha nada além. Agora, se você não cumpre, tem sentenças. É como o nosso código de trânsito. Ele não foi feito para o homem prudente. Não foi feito para o homem que faz o certo. Ele foi feito para aquele que faz errado. Porque o que faz o certo, para ele não importa, para ele. Agora, o que faz errado, haverá sanções. Né? Por isso que a lei não salva. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. E Deus dá orientações, né, para eles quando eles chegassem ali na terra prometida. Isso Josué capítulo 8 vai falar desse fato aqui, do que vai acontecer, mas isso já é uma predição do que viria a acontecer. Moisés recebe essas orientações de quando eles chegassem na terra prometida. Existia um val ali no meio, ali, né, onde ficava a terra de Siquém, que vai ser a capital futuramente do reino de Israel, onde os homens se reúnem ali para eleger um novo rei. Quando Deus, vamos dizer assim, divide o reino de Salomão, eles se reúnem para erguer um novo rei, que seria Roboão, filho de Salomão, e é nesse local, em Siquém. E entre esse local existem dois montes, né? O Monte Gerizim e o Monte Ebal.
ele dá orientações, falando sobre as bênçãos e as maldições. Né? Ele fala, coloque 6 tribos num monte, 6 tribos no outro. Então ele coloca 6 tribos no monte Gerizim, né? que é a tribo de Simeão, a tribo de Levi, a tribo de Judá, Efraim, Manassés, Benjamim e Issacar. E no outro monte ele coloca as outras tribos. Isso pode ter um significado realmente, vamos dizer assim, de genealogia não, de procriação, no sentido de que esses filhos que estão no monte de Gerizim são os filhos de Leia, ou Lia e Raquel, excetuando Rúben, que perdeu a primogenitura, e o filho mais novo, né, de Leia, e no outro monte está ali Rúben, outro filho de Leia, e os demais tribos ali que são filhos de Bila e Zilpa. E também a outra, vamos dizer assim, a outra vertente que a gente pode ter é que as tribos do norte ficaram no monte, e as tribos do sul, que a gente vai ver no mapa lá que vem, ficaram no monte Ebal. Também pode ser isso, né? Mas isso não é o que importa. O que importa é que no meio desses dois montes, né, onde tinha esse vale, os levitas, eles ficavam no meio, proferindo essas palavras, né, falando essas palavras ali, né? E do monte Gerizim, eles proclamavam as bênçãos, e o povo falava amém. E do monte Ebal, eles proferiam as maldições. Né? Deus não estava dando maldições para o povo, ele estava dizendo, se vocês fizerem, vocês serão abençoados. Se vocês não fizerem, vocês vão ser disciplinados. Né? A gente é assim com nossos filhos, se eles fazem algo correto, ou eles podem não receber nada por isso, ou eles podem ser beneficiados por isso. Mas se eles fazem algo errado, eles vão ser disciplinados. Eu não vou amaldiçoar o meu filho, mas eu vou disciplinar ele. E era o que Deus ia fazer com o povo. Né? Ele queria que o povo entendesse desde já, quando vocês entrarem nessa terra, entendam. Vocês têm diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham a bênção. Porque se vocês escolherem o caminho errado, eu vou tirar minha mão de cima de vocês, eu vou entregar vocês à própria sorte, eu vou disciplinar vocês depois da derrota de alguma cidade. A gente vai ver isso quando Josué vai tomar uma cidade chamada Ai, uma cidade muito pequena, e ele perde essa guerra por conta de um pecado. E aí aquilo ali mostrava Deus disciplinando o povo. A gente vai ver isso na aula que vem. Então essa era a razão de Deus ter feito esse pacto, né? Porque ali ele vai renovar a aliança, ali eles vão pegar 12 pedras e vão colocar cal nela, e vão firmar um juramento. A gente vai ver isso na aula que vem. É nesse cenário, né? Entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal. E por conta disso o Monte Gerizim ficou conhecido como o Monte da Bênção, e o Monte Ebal ficou conhecido como o Monte da Maldição. Por isso que o Monte Gerizim, né, quando Jesus encontra a mulher samaritana, ela pergunta, os nossos pais adoravam no Monte Gerizim, e vocês dizem que é em Jerusalém. Afinal, onde é que eu adoro, né? Onde é que eu devo adorar? Jesus fala, isso que vem o tempo, e agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque eles viram no Monte Gerizim um monte da bênção, e ali eles colocaram uma réplica do templo deles ali, né? Na época em Samaria ali, e fizeram esse templo e eles adoravam. Então os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, enquanto os judeus adoravam em Jerusalém. E a gente chega ao final dessa aula, como disse, ia ser bem breve, e falando sobre a morte de Moisés. Depois de que ele fala tudo isso, ele faz um cântico que deveria ser, os israelitas deveriam meditar nesse cântico, e ele sobe, né, ao monte, antes Deus leva ele a subir o monte ali em Moabe, um lugar chamado Pisga. Ele contempla então a terra prometida. Isso é incrível, né? Como é que ele contempla 200 quilômetros de terra, né? Ou Deus pegou ele, levou ele pela terra através de um anjo ali, ou ele foi aberto uma visão ali supersônica dele e ele viu tudo, né? Porque ele contempla a terra prometida, né? Contempla toda a terra, né? Isso é incrível. Mas enfim, ele é levado até o Monte Nebo, onde ele vai morrer, onde o corpo dele vai ser escondido. E essa sabedoria de Deus é incrível, né? Porque eu penso, né? Moisés, a gente não tem noção do que foi Moisés para esse povo. A gente não tem ideia do que é Moisés para o judeu. Moisés, ele é adorado pelo povo judeu. É o homem responsável por tirar o povo da escravidão, que poderia acontecer até hoje. Liberta o povo, ele dá a lei para o povo, ele constrói o tabernáculo juntamente com o povo. Então, assim, Moisés, ele tem uma significância enorme para os judeus. Então, quando Moisés morre, né, e diz que Deus escondeu o corpo dele, depois em Judas, né, se não me engano, no versículo 9, né, vai falar sobre isso, 9 não, antes, vai falar que o anjo lutava, né, e Satanás lutava pelo corpo de Moisés, mas aí lá depois nos evangelhos vai aparecer no monte da transfiguração ao lado de Elias, né, isso tudo é um mistério, né, porque a Bíblia diz que a homem é dado morreu uma só vez, vendo depois o juízo.
Então se ele morreu, depois ele aparece na visão ali, no Monte da Transfiguração, e as duas testemunhas que fala Apocalipse, né? Fica muito claro que é Moisés e Elias, não estou dizendo que seja, mas fica muito claro, parece, né? E assim, esse mistério de não saber se Moisés estava vivo ou se foi transladado, né? Isso é lindo, porque se ele tivesse morrido realmente, morto, e tivessem achado o corpo dele, se eles fizeram isso com uma serpente de bronze, adoraram a serpente de bronze séculos, e eles sabiam a técnica do embalsamento, de mumificação, no caso, né, que eles fizeram com José e com Jacó, eles iam embalsamar Moisés e Moisés tornaria um ídolo. Então daí a sabedoria de Deus de esconder o corpo dele. Agora, da mesma forma, se tivesse claro que ele foi transladado, era o passo que eles tinham para fazer de Moisés uma divindade. Né? Eles já adoravam Moisés. Moisés era o mediador. Eles já consideravam Moisés um grande homem. Homem que nunca existiu igual, profeta que nunca existiu igual, como a palavra diz. Então, se Moisés fosse transladado como Elias, né, posteriormente foi, eles iam endeusar Moisés. Então, essa sabedoria de não saber se Moisés morreu, se Moisés foi transladado, onde Moisés está, onde está o corpo dele, isso é a sabedoria de Deus. Que o povo não embalsamou ele, não fez dele uma imagem de escultura, como também não endeusou ele por ele não ter sido transladado. E essa é a sabedoria de Deus. Deus sabe de todas as coisas, né? E agora a gente tem um povo pronto, um povo que foi orientado, um povo que não foi deixado sem saber qual era a lei, um povo fortalecido, e Moisés agora pega esse bastão de autoridade, ele põe as mãos sobre a cabeça de Josué, unge Josué, e ele faz a ponte agora, para que o novo homem leve esse povo até a terra prometida. E esse povo agora que já tem nome, já tem promessa, já tem experiências com o Senhor, já tem a habitação do Senhor, que é o tabernáculo, agora esse povo vai ter uma terra para poder habitar. E essa terra vai ser tomada por muito esforço, mas por muita provisão do Senhor. Então a gente vai falar isso na aula que vem. Deus possa abençoar a sua vida e você possa aproveitar esse carnaval para poder descansar, para poder meditar na palavra do Senhor e que Deus te abençoe. Amém, meus irmãos.